Olá pessoal, bem-vindo de volta a mais um episódio, mais um capítulo e mais um encontro da Dupla Digital. Eu com o Rodrigo Martinelli, sou Luiz Augusto Durso e hoje o tema é bom, mas polêmico. Então hoje vamos falar de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e vamos falar desses aplicativos que ficaram aí envolvidos em escândalos, principalmente por coleta, por questões de dados, o TikTok, o FaceApp, e a Amazon e a Alexia, como que fica? Vamos falar sobre esses e muito mais. Então sejam bem-vindos a mais um capítulo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Luiz. Muito bem aqui. Muito empolgado nessa nossa conversa de hoje. Nós vamos falar de coisas muito interessantes. Eu acho que o mais importante, Luiz, é nós tentarmos trazer com um certo tom de simplicidade para as pessoas entenderem o que é LGPD e por que elas têm que se preocupar e também o que isso muda na vida delas. Então, assim, já vou começar de cara aqui para que a gente possa esquentar aqui o Dupla Digital, esse episódio 2. Luiz, o que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma nova lei. Vamos começar assim, uma nova lei que foi aprovada aqui no Brasil e deve entrar em vigor em 2021. Era para ela ter entrado em vigor em agosto de 2020, mas a pandemia obrigou aí o legislativo a votar pelo adiamento para 2021. Então nós temos hoje, gravando esse podcast, gravando esse vídeo para o YouTube, a previsão de maio de 2021 para a lei entrar em vigor e para as punições entrarem em vigor em agosto de 2021. Essa é a situação que nós temos hoje na gravação. Pode mudar ainda, mas ainda não está em vigor. Então, é uma lei aprovada pelo Legislativo brasileiro que deve mudar principalmente a coleta, armazenamento e o que as empresas fazem com os nossos dados, Rodrigo. Resumindo, é isso. Então, uma lei que é um reflexo da GDPR, que é a lei europeia, General Data Protection Regulation, que é a lei europeia sobre proteção de dados, que foi uma lei muito boa, uma lei que revolucionou ali as questões de proteção de dados na Europa. E o Brasil viu isso e falou, poxa, a gente também precisa, vamos rever. E aí o Brasil fez uma lei parecida, mas que reprisamos a proteção de dados para os brasileiros e para as empresas brasileiras se adequarem. A gente vai falar na prática o que isso significa no episódio de hoje. Então, uma coisa interessante que você falou da GDPR, na Global Data Privacy Regulation, né? General Data Privacy Regulation, que é a lei europeia. E eu me lembro, eu estava na HP na época e nós tivemos muita demanda de vários clientes e hoje a gente está num estágio de maturidade, né? Ou seja, isso sim foi incorporado pelas empresas, porém, uma das coisas que eu acho interessante, Luiz, é que lá na Europa o pessoal adotou com seriedade, né? Porque a União Europeia ela é muito rígida. Antes de mais nada, você espera essa rigidez da parte jurídica relacionada à LGPD? Sua pergunta é boa, porque assim, a sua pergunta é se eu espero como um esperançoso, então se eu espero como um torcedor, ou se eu espero na prática. Respondendo a sua pergunta, eu espero, torço para que seja muito rigorosa o controle e a fiscalização da nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será o órgão máximo de proteção de dados, e ele foi instituído, ele foi criado, ele vai existir graças à LGPD. Antes da LGPD não tinha nada de ANPD, são co-irmãs, digamos assim, porque a LGPD é a lei, a ANPD vai aplicar. E vai aplicar o quê, Rodrigo? Vai aplicar a fiscalização, vai aplicar as multas. Então vai ter um controle, porque eu acho que para a gente falar de LGPD, a gente tem que fazer um histórico do porquê precisamos de uma lei, Rodrigo. Então, resumindo para os nossos queridos subscribers, nossos inscritos, você precisa entender que a coleta de dados mudou. E eu vou resumir em 3 minutos, prometo, Rodrigo. A coleta de dados mudou porque até então você navegava na internet e, de maneira ativa, fazia pesquisa,
clicava, compartilhava, e isso era mapeado pelos algoritmos. São os nossos perfis digitais, a Big Data. E isso era usado pelos algoritmos para nos entregar publicidade. Então você navegava, jogava lá Rodrigo Martinelli, e a partir de então aquilo seria direcionado às respostas. Você jogava Texas para visitar o nosso Rodrigo, que está nos Estados Unidos, enquanto fala com a gente, trabalha por lá. Você vai pesquisar e a partir de então vai ter passagem aérea, hospedagem, tudo relacionado a Texas. E até então, cá entre nós, tudo bem, né, Rodrigo? Aí O que tudo você bem. achava? Incomodava? Não, até aí tudo bem. Tá fazendo Beleza. a conveniência, né? Tá me trazendo uma conveniência, uma certa conveniência. Por quê? Qual o problema disso, né? Não é? Eu concordo, até aí tudo bem, eu concordo com você. Só que isso mudou, porque em vez de entregar publicidade, marketing, o nosso perfil começou a ser usado contra nós. E por que contra nós? Porque se você vai hoje na farmácia e eles pedem o seu CPF para uma compra para dar desconto, benefício, qual o interesse deles em saber nosso CPF? Qual o interesse, Rodrigo? Por que a empresa quer tanto que a gente vincule a compra ao nosso CPF? Como a gente explica isso para eles? Isso eu sinceramente eu não sei. A não ser que fosse, né, aqui pensando junto com você, uma necessidade de cruzar alguma documentação, a receita, se de repente a receita fosse digital. Aliás, deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você sabe, mas aqui nos Estados Unidos, quando você vai no médico, o médico manda a sua prescrição direto para a farmácia. E quando Legal. você vai lá na farmácia, você tem que dar os seus dados, como, por exemplo, seu nome, sua data de nascimento, e dependendo do tipo de medicamento, você precisa mostrar a sua driver's license, a sua carteira de habilitação. E aí que eles vão liberar o remédio. Então, assim, nesse caso, eu diria para você, eu preciso, pelo menos lá eles têm que saber o meu nome, os meus dados. Porém, lá no consultório médico, eles não sabem o meu Social Security Number, que é o CPF. Eles nunca pediram isso para mim, e eles não precisam. Ou seja, eu passo as informações que eles precisam. Necessárias. Certo? Necessárias. Então, eu te pergunto, por que eles precisam do meu CPF? É uma boa pergunta. Então, olha que interessante. A sua visão dos Estados Unidos é magnífica, porque eu vejo que as coisas na Europa, nos Estados Unidos, funcionam melhor, funcionam com mais transparência. Eu gosto, pelo menos eu sou fã. Claro que tem coisas que o Brasil é melhor, não estou fazendo um discurso aqui para falar mal do Brasil, mas as coisas de burocracia, em tese, fora do país, são melhores nesses locais de primeiro mundo. E a sua visão é muito legal, porque você falou, não, deve ser porque é para verificar os meus dados, conferência para me ceder ali o medicamento que obriga a receita médica. Isso é maravilhoso. Mas não é. No Brasil não funciona assim, porque nós não temos a receita virtual. Estamos agora com a pandemia evoluindo nesse sentido, mas ainda é física, você leva e compra. Então, para quê? Por quê? E aí você começa a achar a resposta na necessidade da LGPD, porque o benefício custa caro. A farmácia quer saber que tipo de medicamento você está usando, porque elas podem vender esse dado, por exemplo, para o seu plano de saúde. E o seu plano de saúde fala, olha, Rodrigo, você está tomando muito medicamento aqui nesse sentido, acho que você está com uma doença, ou você pode desenvolver uma doença, então no ano que vem o valor é dobrado. O valor do seu plano de saúde aumenta. Ou simplesmente as coisas naturalmente começam a se virar contra você. Então você baixa, por exemplo, hoje nós temos algumas seguradoras de carro que elas dão benefício se você baixar o aplicativo. Por quê? Porque eles vão dar benefício, desconto só para baixar o aplicativo. Você pode olhar isso por um lado muito positivo. Porque é interessante ter mais usuários, etc. Mas até o momento em que você liga para o sinistro, que você bateu o carro, eles vão falar, não vai dar para pagar aí o seguro do seu carro porque você estava acima do limite de velocidade de acordo com o aplicativo, que tem giroscópio, que analisa a velocidade ali que você está dirigindo. Então, o benefício é mais caro, o que você ganha custa mais caro do que o que você concede, porque o que você concede pode ser muitas vezes usado contra você, para te onerar, para te tirar benefícios ou para não te conceder direitos que você
faria jus, mas porque você se entregou com o aplicativo, ou porque você se entregou com algum dado, isso é usado contra você. E aí a LGPD vem nesse sentido, falando, opa, tem limite. Não tem limite a coleta, tem limite qual é a finalidade da coleta. Para que coletar tantos dados? Quais dados vão ser coletados? Então, se você baixou o aplicativo da sua seguradora, eles devem informar. Lógico, agora, a partir de agora, estamos monitorando a sua velocidade, transparência. E era algo que estava muito oculto no Brasil, inclusive empresas entregando dados para as outras. Então, você abriu uma conta, no dia seguinte ligava uma empresa oferecendo cartão de crédito que não era do seu banco. Falava, como chegou para eles? Como eles sabem? Era tudo os dados transitando entre empresas, e a LGPD vem nesse sentido falar, chega. E chega de vazamento, porque é muito pior. Então, vaza dado de cartão de crédito, vaza dado pessoal, seu endereço, isso não pode estar vazado a público, nem por invasão, nem por nenhum vazamento negligente. Então, isso muda com a LGPD. Você sabe que você falou algumas coisas interessantes que eu vou agora aqui fazer algumas conexões. Primeiro que aqui nos Estados Unidos você faz a opção de, por exemplo, eu quero um plano onde sim, eu vou instalar o aplicativo no meu celular, mas é totalmente claro a finalidade daquilo. E no nosso caso, não estou dizendo que a gente é Ayrton Senna, mas a gente dirige bem, a gente tem ganho dinheiro de volta. A gente tem ganho payback ou seja, cheques que vêm falando, olha, esses últimos 3 meses você dirigiu bem, está aqui de volta valores que eu paguei adiantado. Só que eu optei por isso. Declarado, você sabe, é transparente, exato, né? Exato, totalmente. A segunda coisa que você falou é assim, eu tenho uma pergunta agora, eu espero não te colocar aqui numa saia justa, mas vamos lá. Eu fui comprar um pãozinho na padaria e o cara pediu para eu fazer um cadastro. E eu fiz um cadastro, coloquei meu nome, meu endereço, meu telefone, meu CPF. E aí, por alguma razão, alguém fez um empréstimo no meu nome. Como que eu vou disso primeiro, né? A pergunta é, hoje, nessa circunstância atual, como é que eu vou descobrir que foi, de repente, invadiram o servidor da padaria e pegaram o meu cadastro? E aí eu vou te fazer já uma outra pergunta. Com a LGPD, a padaria vai ser obrigada a dizer que ela mantém o meu registro lá? Espero que eu não tenha te colocado em uma saia justa e que o pessoal da padaria não fique bravo comigo. Não colocou porque a sua pergunta é excelente, Rodrigo. É muito legal. Primeiro, as suas ponderações trazendo a sua visão e sua experiência nos Estados Unidos é muito legal. São coisas que eu não sabia, assumo. E olha que legal a sua pergunta. Essa é uma situação que muitos clientes me perguntam, por isso que não me constrange. A gente atua todo dia com isso e o cliente vem e fala, poxa, eu tive meu dado vazado. Como eu sei que foi de lá? Como eu sei que foi da padaria, sendo que eu tenho cadastro em 37 sites, 82 aplicativos, dado por aí, né? Porque essa é real, nós temos dados por aí. Exato. E aí fica muito difícil a comprovação de que a responsabilidade seria da padaria. Mas tem uma questão, Rodrigo, que é assim, se você tem todos esses cadastros e sai uma notícia na imprensa que a padaria foi invadida e ali teve um vazamento de vários clientes, isso seria um nexo de causalidade. Isso seria a sua solução, a sua prova maior. Então você fala, opa, teve um escândalo, vazou da padaria, eu tinha feito o cadastro na padaria, pode ter vazado por lá. Vamos investigar. Vai periciar a padaria e vai ver se o criminoso teve acesso ao seu dado de cadastro. Seria a prova a linkar a responsabilidade da padaria com relação ao seu dado. Então, é possível investigar, desde que saiba do escândalo. Ah, mas e se a padaria esconder? Olha como a LGPD é importante. A LGPD vem e fala, em caso de vazamento, em caso de invasão, você é obrigado a informar. A LGPD obriga a empresa a informar se houver vazamento, se houver invasão. Então, seria exatamente a prova que o usuário precisa para exercer o seu direito, porque teve o seu dado vazado ou acessado indevidamente. E a LGPD, aí respondendo a sua pergunta sobre a lei específica, trará responsabilidade, sim. Sempre que houver vazamento, a LGPD, pela ANPD, vai analisar para ver se a empresa foi negligente, para ver se a empresa tomou todas as medidas de compliance para não ter invasão, para não ter vazamento. E aí ela vai ter que responder esse processo administrativo a mostrar que não deu causa. Agora, se o sistema estava desatualizado,
se não é o melhor sistema, se não estava criptografando direito, tudo isso vai gerar responsabilidade para as empresas, por isso a pergunta é boa. Então, de fato, existem mecanismos e a LGPD, nesse sentido, vai ajudar muito. Guto, Luiz, uma coisa que você falou agora aqui... Toda vez que o Rodrigo me chamar de Guto, a gente não vai cortar, porque a ideia é ter aqui esse bate-papo gostoso, que a gente não vai fazer corte. E eu sou Luiz Augusto Durso e o Rodrigo, como um grande amigo, tem a intimidade de chamar de Guto, vocês também, mas a gente vai usar o Luiz. Então, só para o pessoal entender por que é Guto. Tá bom, Luiz. Então é o seguinte, eu queria te falar, a gente está falando de empresa e de pessoa física, né? E olha só que coisa interessante que veio aqui na minha cabeça. E eu já vou, de repente, já abrir caminho para uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente conversar para o público. Mas olha só. Do TikTok e do Facebook. Exatamente. Calma, que você vai ver a conexão. Olha só, eu sou um profissional independente. Eu sou, por exemplo, uma nutricionista, um psicólogo, ou seja, um médico, né? E aí eu tenho um dispositivo móvel sentando aqui durante a minha consulta, ok? E aí, por alguma razão, que depois a gente vai discutir, gravaram o áudio dessa conversa que eu tive, extremamente privada e extremamente pessoal, sobre uma situação, seja uma situação de um tratamento ou, de repente, até algo financeiro ou alguma coisa que realmente tem uma possibilidade de um desdobramento, uma exposição ou uma fraude. Esse profissional independente, ele pode ser responsabilizado por, de repente, um vazamento dessa natureza? A pergunta é complexa porque o caso é complexo. Então, vai depender de se provar a responsabilidade dessa profissional ter dado causa ou negligenciado o cuidado. Então, se você fez uma reunião, colocou o celular, e aí presume-se ser seguro, eu estou aqui em reunião com você, estou com o celular aqui do lado. Vamos supor que ele está captando. Eu não tenho ciência dessa informação que está sendo captada, e eu não tenho dolo, nem agir com negligência, imprudência, imperícia, nada disso. Então, se isso é causado pela empresa, ou pelo aplicativo, ou pelo celular, a responsabilidade seria muito mais da empresa produtora desse celular, ou se for um criminoso, do que desse profissional que não teve culpa nenhuma. O direito é interessante, porque, na teoria, as pessoas acham que o direito é mau, né? Que as pessoas vão ser punidas, etc. Mas o direito aplica-se ao homem médio. Então, quem não é da área, fala, mas o que é isso, homem médio? O cara que é mais ou menos alto, mais ou menos baixo? Não é isso, não. O homem médio é a ação esperada pelo Estado, a ação que você espera que aquele indivíduo tenha. Então, de segurança, de prevenção. Essa pessoa tomou todas essas medidas e houve ali um problema, porque o celular captou, por ter sido invadido, ela não deu causa, afastaria em tese a responsabilidade, entendeu, Rodrigo? Então, não é tão simples assim, linkar a responsabilidade. Por isso que no âmbito civil, principalmente, você depende, principalmente em ação de indenização, provar que houve nexo de causalidade, que a pessoa ali gerou de alguma forma o dano, e não que ela não deu causa e sem querer gerou, aí vai depender de negligência, etc. Mas não é tão simples assim. Nesse caso concreto seu, já devolvendo a palavra, eu não veria a responsabilidade da profissional. Legal. E aí agora já vamos cair no assunto que é um assunto importante. A responsabilidade de você saber que um certo aplicativo tem permissão total de acesso ao seu microfone, ela é sua, certo? Porque o Google e a Apple, eles são plataformas. Você instala o aplicativo e aí agora a gente já cai no TikTok. O TikTok, ele é um aplicativo de origem chinesa e ele tem 100% de acesso ao seu microfone. Ou seja, se eles quiserem, tá? Eu não estou dizendo que eles fazem ou não, eles podem te ouvir 24 horas por dia e gravar e transmitir. Mas espera aí, Rodrigo, deixa eu te responder, deixa eu te devolver uma pergunta. Eu vi uma notícia que o Anonymous, que é esse grupo hacker mundial, falou para o pessoal parar de usar o TikTok. Por quê? Você está falando que o TikTok capta o áudio do microfone no celular. Explica isso para o pessoal, porque o pessoal vai ficar desesperado. Então, o TikTok é perigoso ou não?
E por que o Anonymous tomou essa atitude? O TikTok, na minha opinião, e eu tenho feito várias avaliações sobre isso, inclusive tem lá no meu Instagram um destaque chamado TikTok Seguro, onde eu falo sobre as permissões. Eu diria que sim, é um aplicativo perigoso. Eu normalmente falo que o conjunto da obra é perigoso, ou seja, a procedência, o tipo da empresa, né? Então, assim, é uma procedência chinesa, a empresa é privada e as permissões, por exemplo, eu destaco 3 grandes permissões. Ele tem acesso ao seu microfone 100% do tempo, ele tem acesso irrestrito à sua internet, ou seja, ele pode enviar e receber dados, e ele também tem acesso à sua localização, não de forma precisa através do GPS, mas de forma de triangulação. Rodrigo, então, desculpa te interromper, agora eu vou te provocar mais ainda. Eu sou o advogado da onça agora. Então eu sou o nosso ouvinte, ele está ouvindo isso, mas ele está pensando, mas poxa, eu sei a resposta, eu só vou levantar a hipótese. Mas poxa, Rodrigo, você está falando aí de permissão, coleta de navegação e tal. Os aplicativos todos não fazem isso? Por que eu tenho que me preocupar com o TikTok? Pelo conjunto da obra. Ou seja, a minha visão é que, por exemplo, o Facebook faz isso, o Instagram faz isso? Faz. Só que são empresas públicas, empresas reguladas. Você multadas. Perdão? Foram multadas pela União Europeia diversas vezes sobre utilização de dados. Agora, quando a gente fala de uma empresa chinesa, você não tem acesso nenhum a elas, você não sabe o que eles estão fazendo. E realmente, o Anonymous apareceu e falou que o TikTok, além de fazer tudo isso que eu estou falando, ele fuça no seu telefone. Então, é assim, a minha recomendação, Guto, se você quer usar o TikTok, use, mas entenda os riscos. E ali, como eu falei, tem um TikTok seguro, você vai lá e configura essas permissões para você não deixar ela 100% ativa. No iPhone é um pouco mais simplificado, no Android é um pouco mais aberto, mas também... Vamos explicar para o pessoal. Essas permissões que o Rodrigo se refere, é que lá na configuração, principalmente no celular do iPhone, vamos supor, você vai em ajustes, geral, acha lá o aplicativo, e ele, nas configurações do aplicativo dentro do ajustes, você pode desativar. Se você quiser mostrar na câmera, Rodrigo... Tem uma outra maneira, tá, Guto? Que é o seguinte, lá embaixo, na parte de privacidade, então assim, você entra lá no ajustes, né? Privacidade. Quando você abrir privacidade, você tem todas as permissões que você pode dar. E quando você clica nela, como por exemplo, eu vou clicar no microfone, eu vejo quais são os aplicativos que estão usando o meu microfone. E aí, normalmente, vira e mexe, eu faço isso para olhar e falar assim, olha, esse aplicativo não faz sentido ter acesso ao microfone, ou a procedência dele, eu não confio em deixar meu microfone aberto 100% do tempo. Então, isso é uma coisa. E aí, volto a pergunta de novo para você. Eu instalei o TikTok. Eu tenho responsabilidade de entender a permissão. Eles foram lá e gravaram a minha conversa de uma transferência bancária. Fizeram a invasão e roubaram o meu dinheiro. De quem é a responsabilidade? É uma boa pergunta. Depois da LGPD, quando a LGPD entrar em vigor, eu acho que a responsabilidade vai aumentar do usuário. Porque até então, hoje o usuário pode falar, eu não vi no termo de uso, eu estava oculto. Tem uma discussão sobre como isso é informado e etc. Então, a responsabilidade não seria tanto do profissional no momento hoje. Poderia até alguns entenderem que sim. Mas quando tiver LGPD, tudo isso vai estar mais claro, mais objetivo, mais simplificado, com finalidades demonstradas no termo de uso, e aí presume-se que a pessoa tem que ler. Então, se houver uma fraude, e aí eu vou além. Então, o indivíduo instalou um aplicativo no computador do administrativo lá da empresa, onde eles cadastram todo mundo que chega, todos os clientes, e não leram o termo de uso do aplicativo, houve uma fraude por esse aplicativo, a responsabilidade é da empresa? Evidente que terá corresponsabilidade, sim. Então, eu entendo que, assim que tivermos LGPD em vigor, você terá um controle e uma responsabilidade maior, porque presume que as pessoas deverão ler mais os termos de uso. Mas é um bom exemplo, e legal você ter mostrado como desativar o microfone, a câmera, para as pessoas fazerem isso também. A gente vai também fazer esses tutoriais virtuais aqui, dinâmicos, para o pessoal. Acho que isso é muito legal para o nosso público. Claro. E aí, você falando de termos e condições, eu vou fazer uma pergunta para você que você respondeu várias vezes aí na mídia, que é sobre o Face App, né? Então,
os termos e condições, né? Então aí deixa aí depois aqui, pessoal, no YouTube tem as caixinhas de comentário, fala para nós quem realmente lê os termos e condições, né? Porque esse é um grande problema. Então, Luiz, fala sobre o FaceApp, fala sobre a parte de termos e condições que acho que muita gente deve ter lido, não? Muita gente não leu, mas quanto tempo nós temos para eu resumir essa resposta? A gente tem aí mais uns 5 minutos. 5 minutos. Então, resumindo em 5 minutos, o que você deve fazer. O FaceApp é uma empresa, foi criado por uma empresa russa, agora eles têm sede em outros locais no mundo. Ele veio com um termo de uso em 2019 muito abusivo, que deixava a empresa usar a sua imagem, aquela foto que você enviava para aplicar o filtro de envelhecimento ou para mudar o sexo, podia ser usada pela empresa para o que ela quisesse. Tinha um termo de uso assim. Isso foi amplamente debatido lá em 2019 e o Procon São Paulo veio e falou, opa, tá errado, não pode. Intimou para eles responderem. Sabe o que eles responderam, Rodrigo? Sei. Tá nos termos e condições. Eles nunca responderam. Eles nem responderam. Ah, é mesmo? Eu não sabia dessa. Por ser russa, eles receberam via e-mail e eles não falam português, esse é o problema. Eu acho que foi isso. Mas eles não deram bola, eles não ligaram para isso. E aí o Procon veio e mutou plataformas de download. A Apple e a Google pela Apple Store e a Google Play, porque foram intimadas, falaram, FaceApp está colhendo dados, está usando as imagens das pessoas com termo de uso abusivo, tira do ar. Eles responderam e falaram, não, a gente só põe para download, a gente não interfere em conteúdo. Exato. Tira do ar. Não tirou 7 milhões, 8 milhões as multas para as plataformas por causa de hospedar um tipo de esse aplicativo FaceApp. Ele saiu do ar. Elas removeram depois dessa multa, claro, pega no bolso. E aí ela voltou, o FaceApp retornou com uma modinha que teve agora mais ou menos um mês, agosto de 2020, e as pessoas começaram a usar de novo, sem ler os termos de uso. Eles mudaram, deram uma nova roupagem ao termo de uso, mas ainda com cláusulas preocupantes. E eu completo a minha resposta com a sua, já resumindo nesses 5 minutos. O conjunto da obra assusta. O conjunto da obra preocupa. Um histórico de escândalo, uma empresa que não deu bola para o Procon, uma empresa que a gente não sabe direito o que faz com os dados. As big players colhem dados? Colhem, Instagram, Facebook, mas tem um controle mundial. A finalidade é uma rede social. Agora, esse é um aplicativo de aplicar filtro em foto. Para que colher tanto dado? Qual é a finalidade? Então, tem diferenças notórias de ambas as plataformas. Então, minha recomendação também é cuidado com o FaceApp para encerrar esse capítulo de hoje. Muito legal. Então, eu queria aproveitar agora e já começar a encerrar esse capítulo, agradecer a sua audiência. Hoje nós tivemos uma conversa muito rica sobre LGPD, sobre diversos aspectos. Como você pode perceber, a nossa conversa é sempre, não tem script, não tem pauta, é um bate-papo entre amigos nós adoramos tecnologia e a gente, principalmente aqui esse projeto, como o Luiz falou no nosso primeiro capítulo, o nosso sonho era realmente ajudar vocês a entender e trazer de uma maneira simples e didática toda essa parte que para muita gente é russo, não é mesmo? Então, assim, eu quero agradecer, segue a gente, deixa o like, compartilha com as pessoas e vamos em frente. Luiz, seu fechamento. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês. Até o nosso próximo episódio. E deixa sua sugestão de tema aqui embaixo no comentário, manda nas nossas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, Luiz Augusto Durso. Manda para mim sugestão de tema que a gente vai debater aqui. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Até mais. Tchau.